Oi, pessoal! Hoje eu vou trazer para vocês os resultados de uma pesquisa bem interessante sobre a leitura de livros ilustrados com crianças pequenas, de 15 e 18 meses. Essa pesquisa procurou responder a seguinte pergunta: como é que a criança pequena aproveita o conteúdo dos livros ilustrados? Como é que ela faz a transferência entre os conhecimentos aprendidos por meio de um livro ilustrado para o mundo real? Será que ela faz essa transferência? E se ela faz, em que grau ela faz? Então, essa pesquisa chegou a várias conclusões interessantes. Eu vou trazer para vocês apenas aquilo que tem aplicação prática para pais e mães e professores, enfim, pessoas que lidam com crianças pequenas, né? E uma dessas conclusões é que os dois grupos etários conseguiram aprender nomes novos por meio de ilustrações, né? Isso é interessante pelo seguinte: ler livro ilustrado com a criança acarreta aumento de vocabulário para a criança. Marcela, isso é óbvio, né? Bom, é óbvio, mas aqui você tem uma pesquisa comprovando que isso de fato acontece. Segunda coisa, as crianças são capazes de, uma vez apresentadas a um objeto completamente novo, ou um animal completamente novo. Quando eu falo objeto, pensem assim, qualquer coisa, tá? Quando apresentadas a uma coisa completamente nova por meio de um livro ilustrado, ela é capaz de reconhecer aquela coisa no mundo real, né? Ou seja, a leitura de livros ilustrados favorece conhecimento de mundo por parte da criança. Terceira conclusão: as crianças mais velhas, de 18 meses, são capazes de compreender que a ilustração se refere não a um único objeto do mundo real, mas a uma classe de objetos, a uma categoria de objetos. Ou seja, a criança é capaz de generalizar a partir de uma ilustração. Se ela vê, por exemplo, a ilustração de um trator vermelho, ao ver um trator verde no mundo real, ela vai saber que aquilo é um trator. Veja, estamos falando aqui de uma criança que nunca tenha visto um trator, tá? Porque se ela já viu um trator no mundo real, é claro que ela já aprendeu aquela palavra e sabe ao que aquela palavra se aplica. Mas nós estamos falando aqui de um conhecimento que parte dos livros ilustrados, né? A criança, então, ela entra em contato pela primeira vez com aquele objeto a partir de um livro ilustrado. Só que aí vem a parte mais interessante da pesquisa, que é o seguinte: essa transferência de conhecimentos do mundo ilustrado para o mundo real é favorecida pelo realismo das ilustrações, pela iconicidade. E dependendo do grau de abstração da ilustração, essa transferência não vai acontecer. Ou seja, a criança é apresentada a um nome ou a um conceito por meio de um livro ilustrado estilizado, e quando ela se depara com aquele objeto no mundo real, ela não sabe fazer a transferência, ela não sabe que aquilo que ela viu no livro ilustrado se refere àquilo do mundo real. E vice-versa, ou seja, quando a criança é apresentada a um novo objeto no mundo real, digamos assim, que você apresenta para a criança digamos, um piano. A criança nunca tinha visto um piano, daí ela vê um piano no mundo real. E aí ela vai para o livro ilustrado, onde tem lá a figura de um piano, mas muito estilizado, né? Uma figura, digamos, abstrata, né? De um piano, ou só as formas gerais, né? Do objeto. Ela não é capaz de fazer a ponte, né? Entre uma coisa e outra. Isso a criança é de 18 meses. A criança mais velha já é capaz de perceber que, apesar da abstração, aquela figura se refere àquele objeto do mundo real. Bom, isso é muito interessante porque serve de critério prático para a gente selecionar livros para as crianças pequenas, né? Então, se você tem aí filhos com menos de 2 anos de idade, a importância de você selecionar livros com boas ilustrações realistas, não é simplesmente assim um gosto estético, né? Uma preferência. Os livros assim são mais didáticos, favorecem mais o conhecimento de mundo por parte da criança. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de livros que favorecem esse ganho de conhecimento de mundo
e alguns contra-exemplos, né? Livros que não favorecem e que, portanto, você deve evitar com crianças pequenas. Não é que você não possa ler esses livros com a criança pequena, mas quando você lê um livro que tem imagens muito estilizadas, você vai ter que ficar explicando de fato o que é cada coisa, né? E depois, quando a criança for para o mundo real, ela não vai relacionar aquela figura com o objeto do mundo real, né? Então, vamos primeiro para os livros bons, né? Os livros que favorecem essa ponte entre o livro e o mundo real. Evidentemente, os livros que trazem fotos, né? Figuras. Isso aqui é um exemplo de tipo de livro, se você procurar, por exemplo, na Amazon, é sempre a minha referência, tá, gente? A maioria dos livros eu compro na Amazon mesmo. Lá tem vários livros desse tipo aqui. Então, Minhas Primeiras Palavras, Meu Livro dos Animais e tal. Existem livros desse tipo aqui, só que trazem cartoons. Então, você já sabe, né? Se for cartoon, se for desenho muito estilizado, não serve. Se for desenho realista, serve, mas desenho muito estilizado não serve. Bom, como eu mencionei, as crianças de 15 meses, segundo a pesquisa, revelaram dificuldade de perceber que as ilustrações se referem a classes de objetos e não a um objeto único do mundo real. Então, para favorecer essa noção de que as ilustrações se referem a categorias de objetos, você pode utilizar alguns livros como esse aqui, Pictopedia, né? Esse livro aqui é uma enciclopédia de imagens, né? Então, ao apresentar um objeto, ele já apresenta vários exemplares da mesma categoria, o que favorece muito essa noção por parte da criança pequena. Então, por exemplo, se você abrir aqui na página de cachorro, você vai ver vários exemplares de cachorro. Tem também aqui quando eles apresentam o trem, né, o trator, eles colocam várias imagens dentro da mesma categoria. Aqui, ó, trem, né? Para que serve você apresentar assim para a criança pequena, né? Aqui, no caso, a criança de 15 meses e menores de 15 meses. Para que ela compreenda a função categórica das ilustrações, né? Então, assim, quando ela vê a ilustração de um trem, ela sabe que aquilo se refere a vários trens no mundo real e não a um único tipo de trem, não a um trem parecido com o da ilustração. Outro livro, uma coisa, esse livro tá muito caro na Amazon hoje em dia, tá? Eu consegui comprar ele por um preço mais barato, mas hoje ele tá bem caro. Mas existem similares, não precisa ser esse especificamente. Livros que trazem ilustrações realistas, né? Eu sempre indico os livros da Barbara Cooney, que são ilustrações muito bonitas. Então, você tem aqui, por exemplo, eu adoro essa ilustração aqui, ó, do parque, né? Veja que é desenho, né? Não é foto, mas é de um realismo que favorece muito a transferência de conhecimento para o mundo real. Aqui na imagem do jantar, por exemplo, também, né? Você tem aqui vários elementos aqui para explorar, para apresentar para a criança. Tem vários livros dela aqui, tem esse aqui também, Emily. Não estão muito caros esses livros na Amazon, tá, gente? Miss Rumphius, por exemplo, você consegue comprar por R$40 na Amazon, tá? Esse livro é maravilhoso. Tem também os livros desse ilustrador aqui, o Paul Zelinsky, tá? Maravilhosos esses livros. E essas ilustrações são, veja, elas são realistas, apesar de ser ilustração de contos de fadas. Quando nós falamos em realismo das ilustrações, a gente não está querendo dizer que só pode ilustrar coisa que de fato existe no mundo real. Então, por exemplo, então você não pode mostrar um livro do Richard Scarry, por exemplo, para criança, porque aqui você vê uma minhoca, né, lendo o livro, dirigindo
um balão, etc e tal, né? Não, quando a gente fala de ilustrações realistas, a gente quer falar assim, ilustração que se pareça com a coisa real. Então, um gato que se parece com um gato, um cavalo que se parece com um cavalo, um porco que se parece com um porco. Ah, Marcela, mas nesse livro aqui o porco está dirigindo carro. Será que a criança não vai se confundir? Gente, a prática mostra que não, né? Eu nunca vi uma criança que realmente acreditasse que porco dirige carro. Mas existe uma pesquisa dizendo que a antropomorfização gera um pouco de confusão com relação ao conhecimento do mundo natural. A criança vai atribuir, por exemplo, sentimentos ou alguns atributos humanos para os animais, né? É curioso que a gente conhece adultos que também fazem isso, né? Mas isso só prova o quê? Que se você quer ensinar para a criança algo sobre o mundo natural, esse tipo de livro aqui não é o mais adequado. Mas quando a gente lê esse tipo de livro com a criança, você não quer falar sobre o mundo natural com ela, você quer falar sobre o mundo social, né? Sobre o mundo humano. E utilizar animais para falar do mundo humano é um expediente, assim, que a tradição atesta, né? As fábulas são exatamente isso. Isso nunca gerou nenhum dano cognitivo para os seres humanos. Então, você não precisa se preocupar com relação a isso. Esse aqui é outro livro do Paul Zelinsky, o Rumpelstiltskin, que também tem ilustrações bastante realistas. Então, por exemplo, aqui eu acho bem interessante essa cena aqui dos novelos, né? Os novelos de ouro, de fios de ouro, né? Então você já pode apresentar uma série de objetos aqui que a criança certamente ainda não conhece. E para os contra-exemplos, eu vou trazer esse livro que eu adoro, mas que infelizmente essas ilustrações aqui são péssimas, que é o Pé de Pilão. Veja, isso aqui é um pato, né? Isso aqui é um pássaro. Veja, como é que a criança vai identificar que isso aqui é um pássaro? A gente já tinha essa intuição, só que assim, vendo essa pesquisa, você vê que essa relação realmente não acontece, né? Por causa do grau de abstração das ilustrações. Tem esse livro aqui também, que eu acho que é campeão, assim, no quesito feiura das ilustrações. Opa, ele tem som. Gente, veja, isso aqui, por exemplo, é um ganso. Tá, esse aqui é um ganso, cadê? Eu não tô vendo. Esse aqui é um ganso, né? Dá uma olhada na vaca. Né? Ou seja, se você quer apresentar para o seu filho um ganso pela primeira vez, não utilize esse livro, porque não vai funcionar. Né? Ele não vai saber que é um ganso. Quando ele se deparar com um ganso no mundo real, ele não vai saber que é um ganso, mesmo que você tenha lido esse livro. Então, gente, eu trouxe isso para comprovar mais uma vez a importância de boas ilustrações, né? Não vamos também banir, né, jogar no lixo os livros com ilustrações estilizadas. E lembrando também que essa pesquisa foi feita com crianças pequenas, de 15 e 18 meses, ou seja, crianças mais velhas já têm maior capacidade de abstração e já são capazes de identificar, né, os objetos mesmo que a representação seja abstrata. Porém, continua valendo, mesmo para criança mais velha. Conhecimento de mundo, por meio de livro ilustrado, é favorecido por meio de ilustrações realistas, tá? Ou fotografias, ou ilustrações realistas, isso é inegável, tá? Então, fica aí a dica, né? Mais um critério para você selecionar livros para os seus filhos. E espero que tenha sido útil e até a próxima.